Boa noite pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje é mais uma live para a glória de Deus, e Deus seja exaltado, engrandecido, louvado, exaltado. A palavra dele é viva e eficaz. A palavra dele que penetra entre as juntas e as medulas. A palavra dele e penetra entre a alma e o espírito. A palavra de Deus é genuína. Ela cura, liberta, leva para o céu, edifica, transforma o homem de dentro para fora, faz ele aceitar a luz, e sair das trevas. Essa palavra, vamos falar mais uma noite, a Santa Imaculada Palavra de Deus, o Evangelho. Eis-me aí como servo do Deus vivo, para fazer a vontade dele e ser o que ele manda eu ser. Qual é a minha base de vida? A palavra, as escrituras sagradas. Qual é a minha obediência? A palavra de Deus. Eu vivo em prol da palavra de Deus, porque a palavra é Deus. Como está escrito no livro de João capítulo 1, versículo 1, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é o verbo? A palavra. A palavra de Deus é o verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando a palavra de Deus fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, está falando de quem? De Jesus. Jesus, o Cristo, o sumo sacerdote, o fiel, o digno de todo louvor, toda adoração, toda obediência, todo temor e todo tremor. Existem muitas pessoas, meus irmãos, e tem temor da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. E essas pessoas têm temor. E se você for ver mesmo ao profundo, todos os homens de Deus, da Bíblia Sagrada, conhecendo Deus, tendo intimidade com Deus, conversando com Deus, ministrando a palavra de Deus, eles não só tinham temor, eles tinham tremor. Eles tinham tremor da palavra de Deus. Por que eles tinham tremor da palavra de Deus? Porque eles tinham intimidade com Deus. Deus falava no coração deles. Deus falava no oculto, da mente dele. Deus falava através da palavra dele. Deus falava através da natureza, Deus falava através das pessoas. Então ser de Deus é ter obediência. Do que adianta eu fazer o que eu quero fazer para Deus se eu não tiver obediência ao Evangelho? Primeiro é tudo que você possa fazer para Deus, para o reino dos céus, para a sua alma, para a sua salvação, para a sua vida, para a sua família, para você como ser humano, filho de Deus. Primeiro é tudo é obedecer. Do que adianta você ler a palavra se você não obedece ela? Do que adianta você fazer jejum se você não obedece a palavra do Deus do jejum? Do que adianta você ir para uma igreja, estar dentro de uma denominação, se você não obedece a palavra e ali está sendo pregada, está sendo ministrada, está sendo ensinada? Do que adianta você fazer campanhas dentro de igreja sendo que você não obedece a palavra? Primeiro está a obedecer. Do que adianta você subir um monte? Não, vou orar, vou falar com Deus no oculto, vou subir o monte. Amém, glória a Deus. É muito bom ter oculto com Deus, é muito bom subir o monte. É muito bom você entrar dentro do seu quarto e falar no oculto com Deus, se derramar, chorar nos pés do Senhor, falar todos os seus problemas, falar aquelas coisas que você não pode falar nem com a terra, nem com sua esposa, nem com seu esposo, nem com seus filhos, as coisas ocultas, e você se derramar. Porque a pessoa para te conhecer muito mais do que tua mãe é o Deus que gerou você no ventre da tua mãe. Tua mãe foi canal de bênção para Deus aqui na terra, trazer você na terra. Então não adianta eu falar desse Deus e não obedecer. Do que adianta eu ler a palavra desse Deus e não obedecer. Do que adianta eu dizer sou de Deus sendo que eu não obedeço a palavra desse Deus. Então a gente tem que obedecer. Por isso a própria palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. O que é sacrificar?
É você estar 3, 4 vezes por semana dentro da igreja. É você fazer jejum, ficar sem comer. É você subir um monte dentro do mato para adorar a Deus, né? Tem muita gente que faz tudo isso. Tem muita gente que faz até ações sociais. Ajuda muita gente. Mas onde vai ver e vai alinhar a vida delas, as atitudes delas, a palavra de Deus, elas desobedecem mais do que obedecem. Então, onde a pessoa fala de Deus, onde a pessoa prega a palavra de Deus, onde a pessoa diz que é de Deus, onde a pessoa fala e tem fé em Deus e não obedece a palavra, simplesmente ela está sendo hipócrita, né? Ela está assim negando a vontade dela, mentindo para ela e mentindo para o mundo. Ela está contraindo mais aflição para a alma. Essa palavra de Deus é genuína, essa palavra de Deus é santa, essa palavra de Deus é soberana sobre todos os homens. Foi da palavra e Deus criou o mundo em 6 dias. Deus falou através da palavra dele: se faça luz, e se fez luz. Haja terra, e assim houve a terra, né? Antes do ser humano ser criado, nessa terra só tinha treva, tudo escuro. E Deus falou: haja luz, e se fez luz. O Espírito Santo de Deus já pairava, já andava por essa terra antes da criação do ser humano. Então, de adianta eu dizer que sou crente, né? Eu obedeço a Deus, dizer eu sou de Deus, dizer que eu tenho fé em Deus, dizer eu sou um homem de Deus, uma suposição que eu estou dando, sendo eu não obedeço a palavra. Do que adianta um filho dizer que ama o pai, do que adianta uma filha dizer que ama a mãe, ou vice-versa, e o pai dá uma ordem, a mãe dá uma ordem, ela não obedece, né? Do que adianta, né? É hipocrisia, né? A gente tem que ser verdadeiro, primeiramente com nós mesmos, se olhar no espelho e dizer: Jesus, me ajuda a mudar, me transforma de dentro para fora. Porque a transformação, meus irmãos, não é a gente finge, não é a gente finge ter sido transformado, não. A transformação verdadeira é ela de dentro para fora. Ela que você não controla, você é controlado. E transformação é essa? É o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus grande morando dentro de você, habitando no seu coração, você tendo comunhão, você escutando a voz dele, você obedecendo a ele. Por eu obedecer a palavra de Deus, meus irmãos, eu confesso a você, não é fácil. Obedecer a palavra de Deus é muito difícil. Obedecer a palavra de Deus é muito difícil. É por isso que você tem que obedecer a palavra. Você tem que ter a palavra dentro de você. Eu vou te dar um exemplo hoje. Hoje em dia estamos muito extintos. Estamos extintos de homens de palavra. O que é homens de palavra? É aquele homem que dava uma palavra de manhã, você ia até ele meio-dia, ele sustentava a palavra, honrava a palavra que ele tinha dado. Chegava à tarde, ele sustentava a palavra e deu, ele honrava a palavra que falou, né? E ele tivesse prejuízo, e ele desse qualquer problema, ele segurava. Chegava à noite, ele sustentava a palavra. Passava um mês, passasse um ano, 5 anos, 10 anos, ele segurava a palavra. Isso eram os homens de antigamente, há 100 anos, 150 anos, há 2 séculos atrás, existiam muitos ainda, homens de palavra. Hoje em dia estão extintos. Hoje os homens são muito depravados. Hoje os homens são depravados, não tem moral, são sem moral. A maioria dos homens da população está tão corrompida, são tão diabólicas, servem tão às trevas, fazem tão à vontade de Satanás. E hoje uma pessoa dá uma palavra de manhã, meio-dia ela já quebrou a palavra, já desonrou a palavra. 2 horas da tarde ela já fala outra coisa. 6 horas da noite ela já fala outra coisa. À noite já fala outra coisa. É uma pessoa bipolar, uma pessoa mau caráter, uma pessoa que não tem palavra. Adianta, meu irmão, a maior honra de um homem, a maior honra de uma mulher, ela honrar e cumprir e profere da boca para fora. Se você não tem a capacidade, se você não tem argumento, se você não tem estrutura, se você não tem coragem de honrar o que fala, não fale. Fale o que você pode honrar. Fale o que você pode cumprir.
Não fique sabotando as pessoas. Não fique indiretamente humilhando as pessoas. Porque onde você dá uma palavra, você como sacerdote da sua família, você como líder, você como patrão, você como empresário, independente da esfera que você vive, você dá a palavra e você descumpre, você corrói todas as pessoas ao redor, você atrapalha a vida das pessoas, e as vidas das pessoas não estão para ser atrapalhadas, a vida das pessoas estão para ser ajudadas, estão para nós ajudar uns aos outros. Então tudo vem da palavra. Onde Deus fala para você obedecer a palavra dele, é para você entender e é ser homem de palavra. É para você entender e é você dar a palavra e cumprir. É você entender e é pontualidade. Você dá uma palavra e você ser pontual na palavra que você falou. Você dá a palavra e você honrar o que você falou. Você não voltar atrás. Antigamente, não sei se vocês lembram, na época de reis e rainhas, o rei desse uma palavra, podia acontecer, precisar matar pessoas, mas o rei não voltava atrás. Deu a sentença, a palavra está dita. Hoje, no tribunal, onde o juiz vai julgar uma causa, ele fala, ele escuta as duas partes. A parte que está sendo defendida e a parte acusadora. E ele vai... faz os júris votar a respeito das duas situações e bate o martelo. Ele martelo, ele sentenciar, né, na cadeira, na mesa do juiz, já era. Não pode voltar atrás. É a sentença daquela pessoa. É assim que funciona. Mas na maioria das pessoas, elas falam, mas não cumprem o que falam. Elas falam, mas não honram o que falam. Elas falam, mas não têm honra. São pessoas sem honra. São pessoas sem caráter. São pessoas fracas. É por isso que o próprio Cristo vivo, o Jesus Cristo da Bíblia, quando estava pregado, sendo crucificado, o homem era santo, era 100% amor. Jesus é o próprio amor. E foi ele falou ensanguentado, dando os últimos suspiros na cruz, morrendo por mim e por você, derramando todo o seu sangue, sendo blasfemado, sendo cuspido na cara, sendo chamado de mentiroso, homem santo. Foi o que ele falou. Ainda orou por nós pecadores, olhou para cima, dando os outros suspiros, falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Meu irmão, até quando nós vamos viver nessa vida? Até quando nós não vamos se consertar com Deus? Até quando a gente vai achar que nossa vida é só aqui na terra? É uma passagem, meu irmão. Aí você nasce do ventre da sua mãe, nasce com poucos meses. O máximo que você pode passar e viver nessa terra é 80 anos, 90 anos. Poucos chega a 100 anos. Vamos pôr 100 anos redondo. O máximo é 100 anos. É uma passagem rápida. Pode prestar atenção. De 0 a 10 anos ainda demora um pouquinho. De 10 a 20 anos, né, é um pouquinho mais rápido. De 20 a 30 já acelera. De 30 para 40 e 50 aí é rápido. E de 50 a 80 você nem vê. É uma passagem muito rápida. O que a gente vai deixar de bom para essa terra? O que a gente vai deixar de bom para os nossos familiares, para as pessoas que nos conhecem? O que a gente vai deixar de bom? Qual é o legado a gente vai deixar? É honra. Honra. Palavra. É você dar a palavra e honrar. É você dar a palavra e cumprir. É você falar: eu vou aí tal hora, e você honrar o horário. Se você vê que não vai chegar, sai mais cedo. Por quê? Para você chegar na hora que você disse que ia chegar. Para isso, para você honrar e cumprir a palavra de Deus. Aí você fala: não, Júnior, tem muitas pessoas, hoje é normal você cumprir um acordo com uma pessoa e depois voltar atrás. Normal não. Normal para o sistema mundano. Normal para o sistema corrompido. Normal para quem é treva. Normal para quem faz a vontade de Satanás e seus demônios. Um Deus não é assim. A palavra não é assim. A palavra é santa, é imaculada, é genuína, é pura, é correta. Sabe o que significa santidade? É soberania, é plenitude, é tudo que é mais correto nessa terra. Se chama santidade. Então, meu irmão, a gente tem que ter o discernimento de quando a gente dá a nossa palavra e a gente descumpre, a gente prejudica o nosso próximo.
A gente destrói o nosso próximo, a gente dá prejuízo ao nosso próximo, a gente atrapalha a vida do nosso próximo. Então a gente tem que ter palavra. O tema de hoje, meu irmão, é: Deus não nos abandonará. Deus não nos abandonará. Esse é o tema de hoje. Mas antes de eu começar a pregar a palavra genuína de Deus, eu tenho que fazer esse comentário. Porque nós estamos tratando de palavra. Palavra é Deus e Deus é a palavra. Essa palavra está dentro de mim, está dentro de você. Essa palavra é para ser honrada. Essa palavra é para ser cumprida. Não adianta você dar a palavra, me desculpa a expressão, e ser sem vergonha, ser mau caráter. Você dá a palavra, não honra. Você dá a palavra, não cumpre. Você marca um horário, chega atrasado, como se as pessoas fossem obrigadas a esperar você, a hora que você tem que chegar. Se você acha que não vai chegar no horário, saia mais cedo. Se você acha que não vai cumprir aquele horário, marca um horário para frente, mas seja pontual. Tenha palavra no que você fala e tenha palavra em pontualidade. É assim que Deus ama. É assim que Deus abençoa os ungidos, os escolhidos dele. Porque todos nós fomos chamados para a verdade, para a pontualidade, para a santidade, para ser um bom caráter, para deixar uma história extraordinária nessa terra, para deixar um legado, para poder ser usado para as pessoas se espelhar na gente. Todos nós fomos chamados. Mas Deus fala, na proporção que todos nós fomos chamados, poucos foram escolhidos. Por que poucos foram escolhidos? Porque só poucos e honra a palavra de Deus. Só poucos e honra a palavra que sai da boca. Só poucos e nega a sua vontade para poder honrar a palavra que sai da sua boca. Meu irmão, se você não tem a capacidade de honrar a que sai da sua boca, não fale. É melhor você escutar do que falar. Honre e fala, né? Toda vida que você falar, preste atenção, pense, raciocine antes, meça as suas palavras para depois que você proferir, as pessoas contar a sua palavra e depois você voltar atrás. Por que vai voltar atrás? Que tipo de ser humano você é? Que caráter você acha que tem? Vamos ter mais caráter, vamos honrar a palavra e vamos ser obedientes. Como é que a gente consegue ser obediente e honrar tudo que sai da boca da gente? Onde a gente começa a ser moldado pela palavra, pelas as escrituras sagradas, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade completa. A palavra de Deus é o manual do ser humano. Todo objeto, uma geladeira você vai comprar, tem um manual. Um carro você vai comprar, tem um manual. Uma roupa você vai comprar, tem a etiqueta lá explicando como é que vai lavar a roupa. Tudo que você vai comprar hoje tem um manual. Qual é o manual do ser humano? Você acha que não tem? Tem, o manual do ser humano na Bíblia Sagrada. Por que a gente não dá atenção para a Bíblia Sagrada? Por isso a gente sofre, por isso a gente se magoado, por isso a gente sofre decepção, a gente sofre um monte de coisa, porque o manual da gente a gente não lê. A gente tem o costume de olhar para o próximo, jogar tudo para o próximo, mas não olha para a gente. Meu irmão, pode prestar atenção, onde eu aponto o dedo para uma pessoa, tem 3 apontados para mim. Onde eu aponto o dedo para uma pessoa, tem 3 para mim e 1 para o céu. Um aponta para o céu, só aponta 1 para o meu próximo e 3 para mim. Nunca se esqueça, onde você apontar o dedo para o seu próximo, tem 3 apontados para você e 1 você apontando para o Todo-Poderoso, é para o céu. A gente temos que vigiar nossas atitudes, temos que se policiar, temos que se consagrar, pedir força a Deus para ser melhor. E não deixar Deus se afastar da gente. Porque o que afasta Deus do ser humano é o pecado. É você não honrar o que fala. O que afasta você de Deus é você não honrar o que está dentro de você. Tem muitas coisas boas dentro de você, tem muitas coisas dentro da gente, só a gente tem que pôr para fora. E pôr as coisas que estão ruins, deixar Deus limpar nós, fazer reciclar de nós dentro para fora, derramar o bálsamo dele. O que é o bálsamo? O bálsamo é que cura as nossas feridas. As feridas que as pessoas fizeram, as feridas e no decorrer da caminhada nós fomos contraindo as decepções, né? As faltas de perdão, as injustiças, né? As traições a gente faz no decorrer da caminhada, a gente acontece. Vamos pedir o bálsamo para Deus curar a gente, para poder a gente ter palavra. Qual é a palavra? A palavra de Deus dentro de você. Para essa palavra, você ser pontual, para você honrar o que você fala. Amém, meu irmão? Deus vai falar hoje sobre Deus
não te abandonará. Esse é o tema de hoje. Porque Deus está falando e não te abandonará. Porque o teu pecado não neutraliza o amor de Deus por tua vida. Os teus erros não neutraliza. Só eu te garanto, entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é como um bebê recém-nascido. O Espírito Santo é um beija-flor, né? Ele é sensível, ele é amável, ele é amoroso. Ele está aí do meu lado, ele está aí do teu lado. Mas para poder, um beija-flor, não sei se você percebeu, você já prestou atenção. Quando tem um monte de flores e o beija-flor vem voando por cima daquelas flores, ele não pousa em toda flor. Ele sai procurando as flores. A flor está seca. Ele não pousa para chupar o melzinho. Ele pousa na flor e tem mel. Trazendo essa parábola para você entender, o beija-flor é o Espírito Santo. Sabe, a flor é eu e você. Eu e você somos a flor. E a gente pode estar aberta para receber o Espírito Santo dentro da gente, ou a gente pode estar seco, esmirrado, né? Sem ter nada de bom, sem ter o mel da vida, o mel da verdade, o mel do amor, o mel da misericórdia, o mel do perdão, o mel e a terra precisa, o mel de união, o mel de sofrer uma dor do próximo, de se compadecer, de ter misericórdia. Então, um beija-flor, quando vai numa flor, um beija-flor não vai pousar numa flor e esteja seca, esmirrada, não. Ele sai procurando nas flores, ele só vai pousar aonde tem mel, aonde ele pousar, aonde ele se alimentar. O Espírito Santo não se alimenta de mentira. O Espírito Santo não se alimenta de uma pessoa da palavra e não honra. O Espírito Santo não se alimenta de uma pessoa e vive mentira, contando mentira. O Espírito Santo não se alimenta da pessoa e não libera perdão. O Espírito Santo não se alimenta da pessoa e é pegada a dinheiro, é avarenta. O Espírito Santo não se alimenta de uma pessoa soberba. O Espírito Santo não se alimenta de uma pessoa e é olhos altivos, se acha melhor do que os outros. O Espírito Santo não tem prazer nessas pessoas. Essas pessoas é como se fossem as flores secas, esmirradas, vazia, não tem nada para oferecer. O Espírito Santo vai pousar numa pessoa dessa? Não vai. É como um beija-flor na flor. A flor, e ele vai pousar e vai passar bastante tempo olhando o melzinho dela. Ela está cheia de mel. Ela tem essência, ela tem doçura, ela tem humildade, ela proclama o amor, proclama a união, proclama a misericórdia, se compadece com o próximo, vive para as outras pessoas, né? Qual é um tipo de ser humano nessa terra? E a maioria delas, toda a exceção, mas a maioria passa por essa terra a vida inteira só se doando para o próximo, vivendo para os outros. É a mãe da gente. Pode prestar atenção, a vida inteira elas passam se doando. Elas começam a se doar quando a gente começa a ser gerado no ventre. Elas passam 9 meses nós na barriga, se doando. Daqui a pouco nós nasce. Ela começa a dar o peito, se doando, né? Começa a dar a mamadeira, a chupeta. Aí a gente começa a andar, ela está ajudando nós a andar. E assim vai. A gente fica grande na cabeça de uma mãe, parece que nós nunca ficamos adultos. A gente chega a 20 anos, 30 anos, 40 anos, chega a 60 anos. Quem tem 60 anos, a gente tem a mãe viva. Quem tem 70 anos, a gente tem a mãe viva. A mãe vê ela uma criança, pegada no colo. Essa é a vida de uma mãe se doando. É isso que Deus espera de todo ser humano. E você não seja presunçoso, egoísta, pense só em você, mas se doe para o próximo, se ame o próximo, porque nessa proporção, nessa fidelidade, nessa atitude, nunca Deus vai te abandonar. Nunca Deus vai te abandonar. É assim que funciona. Eu vou estar lendo uma palavra aí
para a gente estar entendendo por que Deus fala e nunca te abandonará. Deus nunca te abandonará. Porque, primeiro, Ele não depende da sua santidade para te amar. Deus abomina e odeia o pecado. Ele ama o pecador. Ele ama o pecador. Deus tem uma caída pelo pecador. E o pecador, principalmente a ele, e se arrepende dos pecados dele e começa a obedecer a palavra de Deus. Começa a ter temor da palavra de Deus. Começa a deixar o amor de Deus entrar dentro dele, né? A compaixão, a misericórdia. Se compadecer do seu próximo, olhar ao redor e não se achar melhor do que ninguém, e saber o que é melhor, o que é santo, o que está soberano acima de todos, que é Jesus Cristo, ele nunca ia ser melhor do que ninguém. Jesus, quando estava na terra, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, quem somos nós para ele ser uma coisa? Se o santo, o justo, o fiel, o Filho unigênito, Jesus, o Cristo, veio para servir, quem somos nós para ele ser servido? Meus irmãos, nós vimos na terra para servir uns aos outros. Nós vimos na terra para se doar um aos outros. Como eu relatei a situação de uma mãe. Um dos únicos seres humanos na terra e se doa, assim como Deus pede para a gente se doar, é a mãe. A mãe sempre se doa para um filho. A mãe sempre nega a vontade dela para fazer um filho. A mãe, se preciso for, tira um pedaço dela para dar para um filho. É a único tipo de gente na terra e obedece a palavra como verdadeiramente ela é. Se doar para o próximo. E amor. Amor é uma pessoa te machucar, certo? E você, quando a pessoa te machuca, ela arranca um pedaço seu, certo? E é o amor. Aí você vai perdoar ela. Ela arranca outro pedaço seu. Isso é amor. Amar quem te machuca. Perdoar quem te machucou. Isso é amor. Isso é o amor genuíno. É por isso que Deus fala uma palavra muito forte na Bíblia. E quando a gente fala, tem muita gente, dependendo da onde a gente esteja, dependendo do tipo de gente que a gente está falando, as pessoas ficam bravas e ficam espantadas. Quando Deus fala, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Meus irmãos, vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Amar as pessoas e nos ama. Às vezes é um pouco até difícil. Não vamos ser hipócritas. É um pouco difícil. E amar em te prejudica. E amar em tenta te destruir. E amar em tenta te prejudicar. E amar em derir na tua imagem, o teu nome. Meu irmão, só Jesus para nos ajudar. Mas esse amor Deus nos pede nessa noite. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te deixa em off. Ele sempre está ao redor de você. Sempre. E os anjos do Senhor sempre estão acampando. Você sendo bom ou você sendo ruim. A diferença é. E a recompensa ele só tem para o justo. Quem é o justo? Os que obedecem a Deus. Olha o que Deus fala em Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Está dizendo assim. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, nem fiquem apavorados, por causa de nada. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Vocês é plural, vocês é toda a humanidade. Nunca os deixará. Quando Deus afirma e nunca te deixará, Ele está dizendo, filho, desde que eu comecei a gerar você no ventre da sua mãe, até o último dia eu permitido você nessa terra, eu estou do teu lado. Eu estou te guardando. Eu estou te protegendo. Eu estou te exaltando. Eu estou te libertando. Eu estou te protegendo de tudo que é mal. Então ele fala, nunca te deixará. Aí ele achando pouco, ele continua falando. E nunca os abandonará. Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo nem fique apavorado. Deus está dando a primeira direção. Seja corajoso. Então, só para você entender, Deus não tem prazer em pessoas medrosas. Não. Deus tem prazer em pessoas corajosas. Se você não tem coragem, a tua força está em Deus. Busca Ele, Ele vai te dar.
Ele vai te dar uma unção de ousadia. Ele vai te dar coragem. Porque se o Deus que fez os céus e a terra e pode tudo, você vai com ele. Você vai ter medo de quê? Do que você vai ter medo? Se você tem medo de alguma coisa, você não crê verdadeiramente nesse Deus. Por esse Deus que fez o céu e a terra, tudo que nela há, em 6 dias. 6 dias e fez. E você está com ele, anda com ele, obedece a palavra dele. Tem comunhão com ele, sente a presença dele. Ele fala com você. E você tem medo? Medo de quê? Você não pode ter medo. Se você anda com Deus, você tem medo, você é incrédulo. Você é dissimulado. A pessoa verdadeiramente anda com Deus não tem medo. Por ele fala, sejam fortes e corajosos. Por forte e corajoso, Deus fala na palavra, onde você está humilde, você se transforma em torre forte. Por isso que ele está falando isso, seja forte e corajoso. Onde você está com Deus, ele te dá unção de ousadia. Ele te mostra o mundo invisível, o mundo espiritual, e te dá discernimento e sabedoria para você entender o mundo físico. O mundo espiritual é o mundo invisível. O mundo físico é isso que você pode olhar, pode apalpar e pode escutar. O mundo físico, certo? Então ele fala, seja forte e corajoso. Aí eu estou falando, não tenha medo. 3 orientações, seja forte, seja corajoso e não tenha medo. Por que Deus não tem medo? Não tem medo. Manda não ter medo. Por que então ele não tem medo? Ele continua falando, não fique apavorado. Porque sempre depois do apavoro, sempre depois que você fica apavorado, vem o medo. Então ele dá 4 lições. Forte, seja corajoso, não tenha medo e não fique apavorado. Fique tranquilo, descanse em mim. Porque em tudo eu tenho um propósito, eu estou no controle de tudo. Por que você está apavorado? Por que você está desesperado? Se eu nunca te abandono, eu nunca vou te abandonar. Nunca te abandonar, eu nunca vou te abandonar. Por quê? Por causa deles quem? As pessoas que vêm contra a gente, as pessoas malignas, as pessoas blasfêmias, os ímpios. Ímpio vem de impiedade. Toda pessoa é impiedosa, vem de ímpio. As pessoas que vivem contra Deus nessa terra. Aí fala também, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Porque ele manda você ser forte. Porque ele manda você ter coragem. Porque ele manda você não ter medo. Porque ele manda você não se apavorar. Porque ele vai com nós. Ele vai com nós. Em toda batalha ele está com nós. Para que não ter medo? Né? Aí ele fala, e eu nunca vou te deixar. Nunca os deixará. Aí ele continua, e nunca os abandonará. Deus, meu irmão, nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te deixar. Agora seja forte e corajoso. Não seja covarde. Não seja tímido. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Porque Deus é o varão de guerra. E nós somos soldados do Senhor na terra. Nós somos soldados do Senhor na terra. Para gladiar no mundo espiritual e no físico. Contra toda mentira. Contra toda orgia. Contra toda avareza. Contra todo olhos altivos. Contra toda soberba. Contra toda mentira. Contra toda imundície da terra. Contra esse sistema corrupto. Esse sistema quebrado. Chamando as pessoas malignas. As pessoas diabólicas. Então essa palavra é muito forte. Deuteronômio 31, capítulo 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, não fique apavorado, por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Agora me fala, meu irmão, da onde é que vem teu medo? Da onde é que vem teu apavor, teu desespero? Da onde vem essa palavra? As pessoas falam, não, eu sou fraco. Não, eu sou fraco. Ah, eu não aguento. Eu não chego. Não é para mim. E começa a se vitimizar. Começa a se colocar na posição de vítima. Deus não tem prazer nisso não, meu irmão. Deus não tem prazer em vítima não. Deus veio como um homem. Foi morto como um cordeiro santo. Cuspiram na cara de Jesus. Blasfemaram o homem santo, reto, justo, honesto, direito, soberano. E ele nunca foi covarde. Ele nunca teve medo desse sistema corrompido. Ele se entregou para morrer por mim e por você.
para a remissão dos pecados meu e seu. E hoje nós temos livre acesso a Jesus. Ele fala e nunca nos deixará, nunca os abandonará. E a gente fica com medo, fica dizendo é fraco. Fraco é Satanás. Fraco é Satanás. Quem tem que ter medo de nós é as coisas do mal. É as coisas do mal e tem que ter medo de nós. Aonde nós bater o peixe, tem que bater em retirada. Todo dominador, toda potestade, todo demônio, toda mentira, toda falsidade, todas as coisas diabólicas tem que bater em retirada. Eles que tem que ter medo de nós. Eles que tem que correr. É assim que funciona. A palavra de Deus fala: as portas do inferno não prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é eu e você. É eu e você que somos a igreja do Senhor. Da onde vem teu medo? Da onde vem teu medo? Em tu tem crido. Em tu tem crido. Para poder você ter medo. Ele fala: seja forte e corajoso. Eu não tenho prazer em covarde. Eu não tenho prazer em medroso. Porque eu estou contigo. Eu nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Desde que eu comecei a gerar você no ventre da sua mãe, eu estou contigo. Usa a tua mãe, usa todo mundo para te guardar, para te proteger. Trazendo para essa atualidade de hoje, tem um monte de gente que eu estou permitindo morrer. Eu permiti o vírus. Tem um monte de gente morrendo. E eu tenho te guardado, eu tenho te protegido. Tu tá com medo de quê? Da onde vem o teu medo? Da onde vem a tua fraqueza? Se eu sou Deus forte, se tu tá comigo, se tu crê em mim, da onde vem teu medo? A gente tem que ver, meu irmão, de que lá nós estamos. Nós temos que ver, meu irmão, nós temos crido. Se nós somos verdadeiros, nós somos falsos. Ah, eu sou de Deus. É, você é de Deus? Ah, é, você é de Deus? Prove que você é de Deus. As suas atitudes é alinhado com as suas palavras. Você é de Deus mesmo? Porque é de Deus é corajoso, né? É de Deus é forte, né? É de Deus não tem medo. É de Deus não se apavora. Não se desespera. É de Deus, certo? Porque Deus deixa muito claro: eu nunca te deixará e nunca te abandonará. Então por quê? Aí te fica o medinho. Medo de quê? Eu meus irmãos, eu particularmente falando, para quem está vendo essa live, para quem vai ver, eu não tenho medo do inferno com todos os demônios. Eu não tenho medo de nenhuma mentira. Eu não tenho medo de nenhum sistema mundano. Eu não. Se hoje for preciso, for cortar da minha cabeça para defender esse evangelho, tá pronto a minha cabeça aí. Tá pronto para ser deolada para defender esse evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Porque eu sei, eu tenho crido. Eu tenho crido. Eu sei quem fala comigo. Eu sei quem mora dentro de mim. Eu sei quem fala pela minha boca. Eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o eu tenho com ele. Eu acabei de falar com ele. Ele acabou de falar comigo antes de eu entrar nessa live. Shadanara Shuimbamara Shondare Shuimbamara Nana Shinei Dara Shuinderei. Eu sei, eu tenho querido. Por que ter medo? Medo de quê? Você tem. Você é fraco em quê? Se você é mais que vencedor. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se eu posso tudo naquele que me fortalece, em você tem buscado fortalecimento. Em você tem buscado fortalecimento. Responda para você. Responda para o Espírito Santo que está do seu lado. Responda para os anjos do Senhor que está ao redor de você. Responda para mim. Responda para você. Se olhe no espelho e responda. Eu tenho crido. Eu tenho confiado. Eu tenho crido mesmo verdadeiramente? Eu tenho confiado? Ou eu sou simplesmente um religioso? Né? Um hipócrita de plantão e fala e aí não é. É uma farsa. É uma máscara. É um palhaço. Tira a máscara. Temos que tirar a máscara. Temos que tirar a máscara. Se Deus é o Todo-Poderoso, você sabe que é Todo-Poderoso, rapaz. Você tem que ter força. Você tem que ser forte. Você tem que ter coragem. Você é blindado. Você é intocável. Porque o Senhor, tudo está no controle do Senhor. Só toca em você quem Deus permite. E tudo que acontece na sua vida, Deus tem um propósito. Você pode não entender hoje, mas amanhã você vai entender. Deus nunca te abandonará. Nunca. Eu vou estar lendo outras palavras e você vai entender na palavra. Eu estou lendo a primeira palavra, tem outras palavras, você vai entender. E Deus não te abandona de jeito nenhum. Amém, meu irmão? E Deus está falando em Salmo. Ele continua falando.
Porque Deus fala. Deus está falando toda hora. Deus usa o vaso dele. Deus usa o profeta dele. Deus usa o evangelista, o pastor, o ungido, né? O escolhido, o separado. Ele usa as plantas. Ele usa a natureza. Ele usa o mar. Ele usa um animal. Ele usa uma criança. Ele usa um louvor. Ele usa tudo e está falando. Nós estamos despercebidos. A gente não consegue ver a voz de Deus, mas vê a voz do mentiroso. E acredita na mentira. Mas escuta os dardos inflamados do maligno falando que você não vai dar certo, e você não vai chegar, e você é fraco, e não vai acontecer. É fraco, é Satanás, e está destituído da glória, foi expulso do céu, vai ser queimado no lago de enxofre, com os falsos profetas. Esse é fraco, esse é derrotado, esse está totalmente destruído. E você não. Nós somos vaso de honra, nós somos escolhidos, nós somos amados por Deus, nós somos promessa do Senhor, nós somos escolhidos, nós somos torre forte, nós podemos tudo se cremos. Por que nós se omite? Por que nós se faz de coitadinho? Se o próprio Jesus na cruz não se fez santo, unigento, pelo contrário, se entregou como cordeiro para lavar meus pecados e o seu. Deus está falando em Salmo 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Por que Deus está falando em Salmo 34, 18? E o Senhor está perto dos que está com o coração quebrantado. Meu irmão, oração quebrantado é aquela pessoa que fala: Senhor, eu sou pecador. E além de eu ser pecador, eu reconheço que eu sou pecador. E em terceiro lugar, me perdoe, eu sei que eu sou pecador, me ajude. Me tire do lamaçal do pecado, me tire do lamaçal da mentira. Não deixe eu andar em mentira, não. Me renove, me transforme dentro para fora, me cure, me ajude. Me dê sabedoria, me dê discernimento. Me ajuda a entender quem eu sou. Por isso Deus está falando. Oração quebrantada é oração humilde. É oração sereno. É oração puro. É oração que aflora o amor, a misericórdia. Isso é oração quebrantada. Eu particularmente vivo 24 horas por dia com oração quebrantada. Eu não sei como é que eu consigo falar, fazer uma live dessa, falar de uma palavra tão poderosa sem me derramar. Porque falar em Jesus, eu já começo a chorar. Eu não tenho estrutura para falar, eu já começo a chorar. Por que eu começo a chorar? Porque eu tenho quebrantamento. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que se fosse para mim nem vivo eu estava. Eu sei do lamaçal ele me tirou. E se ele tem feito de dentro para fora na minha vida, eu reconheço. Pecador, pobre e desgraçado eu sou. Mas a graça dele me alcançou. Sabe por que a graça do Senhor me alcançou? Sabe por que a graça do Senhor te alcançou? Sabe por que a graça do Senhor te alcança todo dia? Por causa do quebrantamento do coração. O quebrantamento é você reconhecer: Jesus, sem tu não dá não. Me ajuda aí. Sem tu não dá não. Me ajude. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, porque tua palavra fala que tuas misericórdias se renovam toda manhã cedo. E fala que tuas misericórdias são sem fim. Então se tuas misericórdias se renovam toda manhã derrama tuas misericórdias, porque eu sou pobre, desgraçado e pecador. Se tuas misericórdias são sem fim, me transborda ela em mim, porque sem ela eu não consigo viver. Eu sou pecador, né? Eu sou uma pessoa e sem ti nem amanhecer vivo eu amanheço. Sem ti, para onde irei? Sem ti, aonde descansarei? Sem ti, aonde terei paz? Sem ti, para onde eu irei depois dessa terra? Sem ti, o que fazer? A própria palavra de Deus fala: sem ti, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. Deus é tudo, meus irmãos. Deus, se você precisar de uma cura, Deus é cura. Se você precisar de uma libertação, Deus é libertação.
Se você precisar e o amor dele flua dentro de você para você amar mais o próximo, Deus é o próprio amor. Se você precisar e Deus salve um dos entes queridos seu, ele é salvação. Deus é tudo. Deus é o grande eu sou. O eu sou. Eu sou e sou. Eu sou e você é você. Tudo e você é, seja eu sou. Eu sou o criador. Tu és criatura. Eu sou grande, nós somos pequenos. Eu sou pai, você é filho. É assim que Deus é. Ele é tudo. Como as pessoas trocam as coisas por Deus? Como as pessoas idolatram gente e deixa Deus em segundo plano, sendo que tudo vem de Deus? Como as pessoas, né, se acha uma coisa, se a gente tem um fôlego de vida, tirou, morreu. Essa pandemia mesmo que estamos vivendo é o quê? É falta de respiração. O pulmão começa, não consegue respirar, daqui a pouco é entumbado, morre. A respiração. O que está dentro de nós é o fôlego da vida, é o Espírito que Deus soprou dentro da gente. A gente somos tri do mesmo jeito. E o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente é tri também. É corpo, alma e Espírito. O que faz você se conectar com Deus? O Espírito que está dentro de você. O que faz você viver nessa terra, o meio se alimentar, o corpo. O que vai ser julgado naquele dia é a alma. O que é precioso para Deus, tua alma. É o Espírito, ele soprou em ti e vai voltar para Deus de toda maneira. O corpo vai ficar nessa terra enterrado. A tua alma vai morar na Nova Jerusalém, na cidade, e as ruas é de ouro. É a tua alma que vai morar lá. É dessa alma que Deus está falando. Então Deus está falando em Salmo 34:7. O Senhor está bem perto. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado, humilde, contrito, reconhecendo seus pecados, não fazendo mais, desviando do mal, reconhecendo, querendo paz de espírito dentro dele, e salva os de espírito abatido. Ou é os de espírito abatido? Os que se acham coitadinho, os que estão sendo oprimido, degladiado e bombardeado pela mentira do diabo. Essas as pessoas do espírito abatido. Vou dar um exemplo. Quem tem depressão, quem tem síndrome do pânico, quem tem essas doenças, tá? O espírito abatido, sendo oprimido, bombardeado por Satanás. Sabe por quê? Pelos dardos inflamados. E é dardo inflamado? Os maus pensamentos de Satanás jogados na mente, da mente, suja o coração. Isso é espírito abatido. Só se você reconhecer, e Deus pode tudo, você crer verdadeiramente, Ele te tira dessa cadeia, dessa prisão. Porque a depressão, a síndrome do pânico é uma prisão diabólica. É como se fosse a alma da pessoa presa numa cadeia. Eu vou dar um exemplo. Você, quando faz um delito nesse plano físico, nessa terra, você vai e é preso, certo? Numa cadeia lá e fica por determinado tempo. Pronto, a depressão e a síndrome do pânico, o espírito abatido, é uma prisão no mundo espiritual. É a sua alma estando presa por Satanás, abatida por Satanás. Isso é espírito abatido. Porque essas pessoas entram nesse tipo de situação, porque elas acreditam mais na mentira do que na verdade. Elas acreditam no negativismo e não acreditam no positivo. Ela não acredita nessa primeira palavra que eu leio. Ela não acredita e ela é forte. Ela não se apega em Jesus para ser corajosa. Ela tem medo de tudo e ela fica apavorada por qualquer coisa, né? Só que Deus está falando, e Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. E por você está o espírito abatido? Por Satanás oprime tua alma? Porque você deixa de acreditar no Deus da luz para acreditar no da treva, no mal, Satanás, nos demônios. Na mentira, Satanás usa a boca das pessoas para falar a teu respeito. Esse negócio que você não vai dar certo é mentira. Esse negócio que você não vai chegar, mentira. Esse negócio que você não vai dar para nada, mentira. Tudo mentira.
todo mundo debaixo do sol nessa terra, eu estou falando de 7 bilhões, 800 milhões e 300 mil pessoas que tem no planeta Terra. Todas as pessoas nasceram com um propósito de Deus. Todas as pessoas são mais que vencedoras. Porque quando Deus permite sua mãe e seu pai gerar vocês, são milhões de espermatozoides lutando para poder fecundar, né, o útero e o ovo da sua mãe, para poder começar a ser gerado o ventre da sua mãe. Então, nessa situação, você não foi o espermatozoide e fecundou ali por acidente, não. Deus escolheu você a dedo, então você já é mais que vencedor por ter medo. Amém, meu irmão? E Deus está falando, o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. Deus está perto das pessoas que reconhecem o seu pecado e pede ajuda a Ele. Deus está perto daquele que está coração abatido, oprimido por Satanás. Deus está perto dessas pessoas. Amém, meus irmãos? Só para nós finalizar, eu finalizar com a última palavra. Olha, porque Deus nunca te abandonará. Essa palavra é extraordinária, essa palavra é forte. Essa palavra, quando eu li ela a primeira vez, há uns anos atrás, ficou gravado na minha mente e na tábua do meu coração. Ficou gravado na minha mente, na tábua do meu coração, e todo dia ela aflora dentro de mim. Todo dia eu tento alimentar e fazer ela crescer dentro de mim. Essa palavra eu vou ler agora. É por isso que eu não tenho medo de nada. É por isso que eu sou torre forte em Deus. É por isso que nada me apavora. É por isso que o desespero passa longe de mim. O desespero passa longe de mim. Longe. O desespero tem medo de mim. O desespero passa longe de mim. A ansiedade é minha inimiga. A ansiedade não tem acesso a mim. A ansiedade não tem acesso a mim. A ansiedade foge de mim. A depressão não pode me ver e corre. Não passa nem na rua eu moro, a depressão passa. Por ela não tem acesso, não pode passar. Por ela é queimada, ela é exterminada pelo Deus ossivo. Ela não passa nem perto de mim, a depressão. Olha o que Deus está falando aí. Isaías 49, capítulo 49, versículo 15 e 16. Deus está falando assim: haverá mãe e possa esquecer seu bebê e ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Deus está fazendo uma pergunta. Vou repetir. Haverá mãe e possa esquecer seu bebê e ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? É difícil, né, meu irmão? Uma mãe gerar um filho e não se compadecer dele, não ter compaixão dele e esquecer do filho bebê. É difícil, mas assim. Acontece, existe. Mas a maioria não faz isso. Pelo contrário. A mãe nunca se esquece do filho. A mãe sempre cuida bem. E sempre o filho que ela gerou, ela tem muito amor, né? Ela tem muito carinho. Ela cuida muito bem. Principalmente quando é bebezinho. Então Deus está fazendo uma pergunta. Haverá mãe e possa esquecer seu bebê e ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Uma pergunta. Continua falando. Aí Deus fala: embora ela possa esquecê-lo, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Olha que palavra forte. Deus está falando. E mesmo que tua mãe e gerou você no ventre dela, se esqueça de você, Deus nunca te esquecerá. Deus nunca vai te esquecer. Deus nunca vai te esquecer. Olha que Deus poderoso. Mesmo que tua mãe te esqueça, Deus nunca vai te esquecer. Como é que Deus vai abandonar você? Nunca Deus vai te abandonar. Nunca Deus vai te abandonar. Nunca Deus vai te abandonar. Nunca. Amém? Ele continuou falando no versículo 16. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Porque Deus fala e gravou você na palma da mão dele? Porque nós, o primeiro homem que Deus fez foi Adão, no começo da terra. Ele fez um boneco de terra com as mãos dele. Então por isso ele gravou nós na palma da mão dele. E soprou o fôlego da vida no boneco e se fez homem. Foi o Adão, o primeiro homem da terra. E através de Adão chegou em nós. Então por que Deus fala que gravou a palma da mão dele na nossa vida, no nosso corpo? Porque o primeiro homem Deus fez a própria mão dele.
tudo na terra, tudo que Deus criou na terra foi através da palavra dele. Mas o homem, ele meteu a mão. Ele fez o homem com a mão. Então, através da mão, ele gravou. Ele gravou a palma da mão dele e nós. Por isso ele fala isso. Ele continua falando. Eu gravei você na palma da minha mão. E seus muros estão sempre dentro de mim. O que são seus muros? Os muros são nossas dificuldades. São nossas pelejas. São nossas adversidades. São nossos problemas. Esses são os muros. Ele fala que está dentro de mim. Então, se os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas mazelas estão diante de Deus, né? Qual é o problema que nós temos? Só buscar esse Deus para poder fazer aí por terra os problemas. O que nós não podemos fazer, ele faz por nós, né? Aonde nós não podemos chegar, ele faz nós chegar. O que nós não entendemos, ele explica para nós. A paz que nós não temos, ele é a própria paz. O amor que nós temos para o próximo, ele derrama amor no teu coração. A unção de ousadia, a coragem, que você supostamente não tem, ele te dá. Ele é o Deus do amor, ele é o Deus da coragem, ele é o Deus da sabedoria, ele é o Deus do amor, ele é o Deus de justiça, ele é o Deus de misericórdia, ele é o que você precisa, ele seja. Deus é tudo. É por isso que ele fala: ainda embora e tua mãe esqueça de você, eu nunca me esquecerei de você. Ou seja, Deus está acima de nossa mãe. Deus está acima de nosso pai. Deus está acima dos nossos filhos. Deus está acima dos nossos irmãos, dos nossos primos. Deus está acima de tudo e de todas as coisas na terra. Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Ele nunca te abandonará. Ele nunca te abandonará. Por que é que nós temos medo? Por que é que nós ficamos desesperados? Por que nós ficamos apavorados? Se Deus nunca te abandonará. Se Ele promete, Deus fala e Ele zela para cumprir a palavra dEle. Tudo está escrito, muitas coisas já se cumpriu. Muitas coisas estão se cumprindo nesse exato momento e muitas coisas irão se cumprir. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, vai se cumprir na terra dos homens viventes. Isso serve para crer, para o ateu, para o incrédulo, para todo tipo de ser humano. Deus não depende de você crer ou não. Ele cumpre de todo jeito, Ele é soberano. Ele não pede autorização a homem pecador, porque Ele é santo, Ele é soberano. Ele é que fez tudo, Ele tem o controle de tudo. Como eu falei em outras lives, vou continuar falando para você. Deus é onisciente. É onisciente, Ele sabe tudo. E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então, se um Deus é onipotente, tem todo o poder, é onisciente, está em todo canto, é onipresente, está em todo lugar, é onisciente, sabe de tudo, e pode com esse Deus. Por isso ele fala no livro de Isaías 43:13, né? Em possa fazer escapar da minha mão, operando eu, impedirá. Ele faz duas perguntas. Isaías 43:13. Em possa fazer escapar das minhas mãos. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Operando eu, agindo eu, impedirá nessa terra. Meu irmão, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode fazer ninguém escapar das mãos de Deus. Os olhos do Senhor estão em toda a terra. Os ouvidos do Senhor estão em toda a terra. O Senhor, Ele está em todo lugar. Do mesmo jeito que o Senhor está aí na minha casa, Ele está na sua casa. Do mesmo jeito que Ele está no Brasil, Ele está nos Estados Unidos, Ele está no Japão, Ele está na China, na Bolívia, nos 4 cantos da terra. Ele está em toda a terra de uma vez só. Eu vou lhe falar. Deus, todas as águas do mar, Ele pesa numa mão dele. Todas as águas do mar, Ele pesa numa mão. Os filhos de cabelo da sua cabeça, Ele sabe um por um. Coisa que você não sabe. Ele sabe um por um os fios de cabelo da tua cabeça. Um por um. Tenta contar
o fio de abelha da tua cabeça. Ele sabe um por um. Ele pesa todas as águas do mar na palma da mão dele. Eu vou mais além. Não tem as estrelas do céu? Tenta contar as estrelas do céu. Ninguém consegue contar. Pois ele sabe uma por uma e ainda chama cada uma pelo nome. Ele sabe o nome de todas as estrelas. Uma por uma pelo nome. Agora me fala, meu irmão. Se você crê nesse Deus. Se você acredita nesse Deus. Se você tem fé nesse Deus. Se o seu coração é quebrantado. Você vai ter medo de quê, meu irmão, nessa terra? De quê que te faz medo? Se o Deus que tu serve é muito grande. É por isso que a própria palavra fala: maior está em mim do que está no mundo. Maior está em mim do que está no mundo. Por quê? Porque quem está no mundo é muito pequeno. Já foi derrotado. É Satanás e os demônios. Quem está em nós é o Todo-Poderoso. É o Consolador. É o Ajudador. É o Espírito Santo de Deus. Santo vem de soberania, de plenitude. Santo quer dizer tudo é completo. Tudo é plenitude. Tudo é perfeito. Isso é santo. Perfeito. É reto. Não tem nada errado. É tudo certo. Por isso ele fala: eu sou o alfa e o ômega. Por ele pesa todas as águas do mar numa concha da mão. Por ele conta as estrelas uma por uma e chama cada um pelo nome. Por ele sabe cada fio de abelha da sua cabeça. Por ele, na mesma proporção, ele está no começo e ele está no fim. Ele está no livro de Gênesis e a criação da terra. E ele está no livro de Apocalipse e é o final dessa terra corrompida. Nós vamos sair dessa terra e vamos morar na Nova Jerusalém, na cidade santa. Lá não vai ter mentira, lá não vai ter choro, lá não vai ter mentira, lá não vai ter falsidade, lá não vai ter mau caráter, lá vai ter paz, a paz que transcende todo entendimento. Lá vai ter verdade, lá vai ser 100% justiça, lá vai ser 100% amor, lá vai ser 100% adoração. Meu coração palpita por esse momento. Eu sonho um céu. Eu vivo pelo céu. Meu coração palpita pelo céu. Porque quando eu olho para essa terra, às vezes eu chego a falar para mim, e Deus me trouxe nessa terra com o propósito dele. Glória a Deus. Deus me resgatou dessa terra pela graça dele. Glória a Deus. Mas hoje eu chego a uma conclusão. E eu não fui feito para essa terra. Deus permitiu vir nela. Eu estou nela. E vou ficar o tempo que ele determinar. E vou cumprir tudo que ele tem para a minha vida. Mas às vezes eu olho para mim e falo: eu não vim para essa terra. Porque o bombardeio da mentira é muito grande. O bombardeio da falsidade é muito grande. O bombardeio da traição é muito grande. O bombardeio da ingratidão é muito grande. O bombardeio da fofoca é muito grande. O bombardeio da dissimulação é muito grande. O bombardeio de levantar falso testemunho é muito grande. Isso aí você tem que estar firmado na rocha para suportar, para tolerar e ainda ter misericórdia de orar por essas pessoas e para ter esses tal tipo de atitudes diabólica, infernal do inferno. Amém, meu irmão? Eu vou estar falando sobre umas palavras aí e Deus pôs no meu coração para finalizar essa live. O I afasta o homem de Deus. O que afasta o homem de Deus? Deus me deu 12 palavras. Não da palavra. 12 palavras comuns para entender o que afasta o homem de Deus. Primeiro, a avareza ao dinheiro. O apego ao dinheiro. Primeira coisa que afasta o homem de Deus. O apego ao dinheiro. A soberba por causa do dinheiro. Primeiro. Segundo, a soberba. O que é a soberba? É você ser soberbo. Você não é grato por nada. Você só vive soberba. Segundo. Terceiro,
o orgulho, o homem orgulhoso, afasta Deus. O apego ao dinheiro, a soberba, o orgulho, afasta o homem de Deus. Falta de perdão, afasta o homem de Deus. Olhos altivos, afasta o homem de Deus. É olhos altivos. Você se achar melhor do que o outro, isso afasta o homem de Deus. Pecados ocultos. O que é o pecado oculto? Pecado oculto é ele pecado e seu pastor não tem acesso, não sabe. Seu esposo não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, né? Ninguém da terra sabe, mas Deus sabe. Isso é um pecado oculto. Reveja seus conceitos de valores e preste atenção. Porque quando você está sozinho, sem ninguém ver, o Espírito Santo está os olhos em cima de você, contemplando todas as suas atitudes. Isso são os pecados ocultos. O que afasta o homem de Deus? Não cumprir a sua palavra. A pessoa que não cumpre a palavra que sai dos lábios não agrada a Deus, afasta Deus. Por quê? Porque Deus zela para cumprir a palavra dele. Deus é santo. Imagina nós que somos pecadores. Nós que temos que cumprir mesmo para poder ser justo, ser fiel e ter direito ao reino dos céus. Não cumprir a palavra sua afaste o homem de Deus. Desobediência a Deus. Desobediência inclui tudo. Todas as pessoas que vai contra a palavra de Deus, todas as pessoas que vai contra os princípios de Deus, todas as pessoas que falam em vãomente o nome de Deus, isso afasta Deus. Porque Deus não tem prazer e profere a palavra dele em vão. Ou seja, fala, mas não vive. Fala, mas não obedece, né? Desobediência a Deus. Isso afasta o homem de Deus. Negar Jesus Cristo. Como é que você se afasta de Deus? Quando você nega Jesus. Onde é que você nega Jesus? Quando você fala que não crê no Criador. Onde você, as suas atitudes é o contrário da palavra que Jesus pregou, é a palavra do Pai. Isso afasta você de Deus. Mais uma. E afasta o homem de Deus. Bipolaridade. O que é bipolaridade? Você de manhã você fala uma coisa, meio-dia você fala outra, 2 horas da tarde você fala outra, 6 horas da tarde você fala outra, 10 horas da noite, meia-noite, quando você vai deitar você fala outra. Você é uma pessoa bipolar. Bipolar, você não tem solidez, você não é firmado na rocha, você não vive verdade, você não obedece a verdade, você não tem verdade em você. Você é uma pessoa bipolar, uma pessoa manipuladora. Isso afasta você de Deus. É uma pessoa bipolar. Bipolaridade. Amém? E afasta o homem de Deus. Falta de solidez. O que é falta de solidez? Você ser sólido nos princípios bíblicos. O que é ser sólido? Li, entendi, acreditei, criei, eu creio e obedecer. Sólido. Obedeço hoje, obedeço amanhã, obedeço até o fim da minha vida. Obedeço numa situação boa, obedeço numa situação ruim, obedeço com saúde, obedeço sem saúde. Obedeço o meu emprego, obedeço desempregado. Em qualquer situação, eu obedeço a palavra de Deus. Isso é ter solidez. Quando você não tem solidez, você afasta Deus de você. Quando você não tem solidez em Deus, você afasta Deus de você. E por último, o que você tem que ter para não afastar o Espírito Santo de você? Santidade ao Senhor. Santidade é santidade. Temor e tremor da palavra de Deus. Quebrantamento, verdade, humildade, misericórdia, amor fraternal, bondade, caridade, honestidade, pureza, caráter. Você tem caráter. Se resume tudo isso, você tem caráter. Teu caráter de Deus. Você tem o caráter de Deus. Isso é santidade. Isso nunca vai afastar o Espírito Santo de você. Pelo contrário, quanto mais você busca, quanto mais você obedece, quanto mais você pratica, menos está cheio para perto de você.
mas ele revela os oráculos sagrados. Mas ele revela as coisas ocultas que você não sabe. Está escrito no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Jeremias 33, 3. Deus está falando assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Firme está falando de solidez, e tu não sabe. Então, onde você tem santidade em Deus, Ele te revela coisas e o mundo não sabe. Ele te dá uma vida e o mundo não vai provar. Porque, primeiro, qual é a primeira santidade e o primeiro privilégio no ser humano pecador na terra? Ter comunhão com o Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo, escutar a voz dele. Segundo, ter paz de espírito. Terceiro, obedecer a palavra com prazer. Você obedecer com prazer, você se deleitar, você ter prazer em obedecer a palavra de Deus. Onde você tem prazer, aí Deus fica bem pertinho de você. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a tua vida e Deus faça resplandecer a luz do Evangelho sobre ti, e Ele te dê paz, sabedoria, discernimento, para que a tua alma venha ter paz, amor, prosperidade em todas as áreas, e você seja canal de bênção. E você venha cuidar da sua família, e seja o pai, a mãe, irmão, filho, vizinho, parente, primo, seja lá qual seja o seu parente, você venha cuidar dele, venha se doar para ele, venha amar, porque tem uma única coisa nessa terra e você vai pagar a vida toda e vai morrer devendo, é o amor. O amor é uma dívida impagável. Quanto mais você ama, mais você vai ficar devendo. Porque Jesus nos amou primeiro quando a gente estava em treva. Então Ele nos amou primeiro, Ele acreditou primeiro em nós. Então o amor, você vai amar, vai continuar amando e vai morrer devendo o amor. Porque o amor é incontável. O amor, a gente só vai ser completo em amor lá em cima, lá no céu. Aí lá nós vamos ter o amor completo. Nós vamos ter plenitude em amor. Nós vamos ser completos em amor. Agora nessa terra, o quanto nós amar, nós vamos continuar devendo amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor, o amor verdadeiro, esse, e a gente sente, mora no céu. E nós vamos morar com Ele, para a honra, glória e louvor de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e fique na paz, em nome de Jesus.